amigas e meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Como eu disse nos últimos vídeos que fiz sobre o Monte do Faixo, é sempre um prazer enorme subir a este monte para falar sobre a riqueza que existe no topo mais elevado do monte. E hoje quero vos falar da Citânia do Monte do Faixo. Tenho a certeza que muitas das pessoas que chegam ao cimo do Monte do Faixo não se apercebem que estão, concretamente mesmo no cimo, no topo do Monte do Faixo, estão a calcar terreno que foi habitado por imensos povos desde a antiguidade e que ali deixaram extraordinárias marcas, importantíssimas marcas que, como sabemos, hoje estão praticamente subterrâneas, ou seja, têm um manto de terra a cobrir essa riqueza. Por isso é que eu digo que são poucas as pessoas que de facto têm uma consciência verdadeira do grandioso tesouro que esconde o cimo do Monte do Faixo. E perguntais então o que é que nós temos lá em cima? Pois neste momento, e este vídeo vai ser só e unicamente para falar sobre a Citânia do Monte do Faixo. E começando pelo nome, sabemos que no século XVIII, talvez pela descrição que o historiador fez sobre a Citânia do Monte do Faixo, ele fez uma descrição preciosa sobre as ruínas que lá existiam, mas no fundo, quando acabou essa descrição, disse que estava a falar da Citânia de Roriz de Santo Tirso. Claro, criou uma certa confusão, porque em Santo Tirso não existia nenhuma Citânia com estas características do Monte do Faixo. E então um jesuíta repôs a verdade e disse não. Aquilo que o historiador Leal queria transmitir, enganou-se, pura e simplesmente, em vez de dizer Barcelos, disse Roriz de Santo Tirso. Portanto, colocada esta nota histórica, dizer que, sem querer ferir suscetibilidades a ninguém, porque tenho o máximo de respeito pelas pessoas de Galegos, pelas pessoas de Oliveira e pelas pessoas de Roriz, eu defendo que a Citânia deve continuar a ser conhecida pela Citânia do Monte do Faixo. Porquê? Porque a Citânia que lá está é um património, não digo da humanidade, mas também da humanidade, mas fundamentalmente é um património de todos os barcelenses. Por isso, julgo que o nome mais apropriado não será a Citânia de Oliveira, nem a Citânia de Roriz, mas sim a Citânia do Monte do Faixo, porque esse era o nome pelo qual ela sempre foi conhecida. Bom, neste vídeo eu vou fundamentalmente falar um pouco da história desta Citânia, vou falar também dos povos que por lá passaram e habitaram o cimo do Monte do Faixo e finalmente chamar a atenção para a sensibilidade que nós temos que ter sempre que formos ao Faixo. Falando um pouco da Citânia do Monte do Faixo, temos que dizer o quê? Não se pode subir ao Monte do Faixo hoje sem se aperceber que aquele local já sentiu durante séculos e talvez milénios o palpitar caloroso da vida humana. Ali existem ainda as ruínas de uma Citânia de avantajadas proporções e de elevada importância. Ela
é já referida em documentos do meados do século XVIII, numa altura em que os seus restos e as suas ruínas ainda demonstravam a sua antiga grandeza. Embora nunca tenha sido explorada cientificamente, ela tem conhecido muitos visitantes ilustres que têm realçado a sua importância. Todavia, os abundantes vestígios de casas circulares, retangulares e elípticas, os restos de arruados lajeados, os importantes objetos em pedra, em bronze e em ferro ali encontrados, os imensos fragmentos de cerâmica e de tégulas romanas, os sinais e as focetas em Penedos e, sobretudo, a existência de pelo menos 3 muralhas ainda hoje perfeitamente identificáveis, a fechar um recinto de dimensões consideráveis, fazem com que a Citânia do Monte do Faixo seja uma das grandes estações castrejas do norte de Portugal. Este Pinholial, ao falar da Citânia do Monte do Faixo, descreve-a desta maneira. Em um cabeço desta freguesia chamado Monte do Faixo, ou Eira Moura, há umas vastas ruínas que, segundo a tradição popular, são os restos da antiga cidade de Samoana. Pretendem uns que esta palavra é corrupção de Citânia e outros que é de Senhoane. Parece mais provável esta última versão. Estas ruínas são muito semelhantes às da Citânia de Briteiros e demonstram ser da mesma época. E já que falamos da Citânia de Briteiros, e também podíamos falar de outras, por exemplo, as do Monte de Santa Luzia, como podem ver nas imagens que coloco aqui atrás, a Citânia do Monte do Faixo deveria estar precisamente como estas duas imagens ilustram. No cimo do Monte de Santa Luzia podemos ver que ali foram feitas escavações, foi colocado os passadiços e os alunos, as pessoas, os turistas, pois passeando pelos passadiços observam facilmente a estrutura dessas citânias. Esse trabalho, pois, também faz falta ser feito no cimo do Monte do Faixo. Bom, retomando a descrição do Pinholial, dizer que, segundo ele, as casas eram aqui, portanto na Citânia do Monte do Faixo, circulares, ovais, semicirculares e quadrangulares como em Citânia. 3 ou 4 muralhas de circunvalação completas circuitavam com diversos intervalos a povoação. As alçadas principais pelo lado sul davam ingresso para essa povoação. Em diversos penedos existem pias quadrangulares, abertas por mão do homem, e em algumas buracos como que destinados ao eixo de Mós e por este polidos. Há um penedo levantado e a prumo que os vizinhos chamam de Pata do Cavalo, junto do qual se têm feito grandes escavações em busca de tesouros que o povo ali crê existentes. Próxima fica a Eira dos Mouros, largo espaço cujo pavimento era todo forrado de pedra de esquadria, em grande porção, já levada dali para diversas obras pelos moradores das freguesias em volta. No cimo e ponto mais elevado da povoação existem grandes penedos e uma como anta informe, cujo apoio de um lado já está tombado. Esta anta
é indicativa da vivência ali de povos muito primitivos. Bom, meus amigos, estamos a falar, portanto, então de uma Citânia que, segundo os entendidos, tinha o dobro da Citânia, por exemplo, daquela que eu falei, de Santa Luzia, em Viana do Castelo. Esta Citânia, podemos dizer que por ali passaram imensos povos, desde a Idade do Ferro, a civilização castreja, mesmo até a própria civilização romana, e por que não a existência aí também do Castelo dos Mouros. E mesmo depois, até à Idade Média, ainda havia pessoas a viver no cimo do Monte do Facho. Pois muito bem, meus amigos, tentei levar até vós esta riqueza que está submersa, que está escondida no cimo do Monte do Facho. Sei que há muitas pessoas que, quando ouvem falar na Citânia do Monte do Facho, têm dificuldades em localizar onde é que realmente fica a Citânia do Monte do Facho. Por isso é que eu acho que as autoridades competentes deveriam assinalar, pelo menos com marcos bem visíveis, a área que ocupava essa grande Citânia do Monte do Facho. E se porventura não há capacidade monetária para fazer as tais escavações, pois pelo menos que haja o bom senso e a capacidade de, antes de fazer seja qual for a intervenção nesse espaço da antiga Citânia, da Citânia do Monte do Facho, pois que tenham suficiente humildade para chamar um arqueólogo, para chamar os técnicos e ver até que ponto se pode fazer ou não e como é que se pode fazer para não prejudicar ainda mais esse espaço que é conhecido pelo espaço da Citânia do Monte do Facho. Espero que tenham gostado. Se gostaram, pois coloquem o vosso like, façam os vossos comentários, porque eu acho que estas coisas têm que serem faladas, e subscrevam o canal, porque eu por cá vou continuar a levar até vós estas pérolas arquitetónicas que deviam ser mais cuidadas, deviam ser mais preservadas, porque é um legado histórico que fica não só para hoje, mas sim para as gerações futuras. Até lá, fiquem bem, um abraço.